Shalom, shalom, e aí como vão vocês? Espero que bem. Hoje nós vamos entender um pouco sobre a palavra Bereshit, que é a primeira palavra da Bíblia, e significa no princípio. Só tem um jeito de no princípio ter o sentido de no princípio mesmo. Na gramática hebraica, nome próprio não admite o artigo. Então em português eu posso dizer, o José vai falar primeiro. Mas no hebraico eu vou dizer, José vai falar primeiro. Ou falar primeiro, o José vai. A Maria, o Jacó, não tem no hebraico, seria Maria, Jacó. Então, nome próprio não precisa de artigo. A única maneira de Bereshit ser no princípio é se eu traduzir Reshit como nome próprio, que aí precisamos do artigo. Aí eu posso dizer Bereshit como no princípio, pois eu estou falando de um nome próprio. Reshit é a palavra de Hashem, que já tem um nome, e ele cria através dessa palavra, segundo Reshit é a palavra de Hashem, que já tem um nome, e que Hashem cria através dessa palavra. Então Reshit é uma pessoa. Em alguém chamado princípio, criou Deus os céus e a terra. A palavra Reshit vem da raiz rosh no hebraico, que significa cabeça. Pode significar também rosh, primeiro, principal, primazia, primogênito ou princípio. Paulo, que sabe hebraico muito mais do que nós, ele fala em grego, numa de suas cartas, que todos os significados da palavra Reshit, aplicando-os ao Messias, em Colossenses 1, 13 a 20. Primogênito da criação não quer dizer que ele foi o primeiro criado, quer dizer que ele estava na criação a princípio. Ele é o primogênito também porque é um dos significados de Reshit, porque nele foram criadas todas as coisas. Nele quem? No princípio, no Messias, que em hebraico é Rish, que é o mesmo sentido de, quer dizer, no aramaico é Rish, que é o mesmo sentido de Reshit no hebraico. Ele é o cabeça, Rosh, ele é o princípio, Reshit, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha primazia. João 1:1, ele é o verbo, o logos, o radavar, o menha, o melto, o malta, o milto. João joga nos dois times aqui, interagindo com os gregos e os hebreus. No princípio era o verbo. João não diz que estava no princípio, mas que era. Então, no princípio ele era o verbo. Se ele era o verbo, ele não era só o verbo, como nós vimos aqui, mas ele era o princípio também. Então, nós podemos perfeitamente traduzir Gênesis 1, versículo 1, como em Jesus criou Deus os céus e a terra, ou no Messias criou Deus os céus e a terra. Porque o Messias, o Cristo, ele é o princípio. Sim, vale ressaltar também que o termo Bereshit, como nós já vimos, ele tem as letras Bet e Resh, que formam a palavra Bar, em aramaico, que é filho, o Aleph, que simboliza Deus, o Shin, que simboliza vida, o Yod, que simboliza a mão, e o Tav, que simboliza a cruz. Se eu montar o quebra-cabeça, eu vou ter a primeira profecia bíblica na palavra Bereshit, que é o Filho de Deus com as mãos na cruz. Não é interessante? Deus abençoe.